Muito bem-vindos ao Papo Pet, o podcast cheio de informações para cuidar do bem-estar da sua família e do seu pet. Todo mês você pode assistir a um novo episódio pelo YouTube ou acompanhar na sua plataforma de áudio favorita. Você que gosta das nossas dicas e de aprender cada vez mais sobre o seu pet, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe esse episódio com outros tutores. No Papo Pet de hoje, temos com a gente aqui a Aline Prado, que é influencer e tutora do Doge, o Golden Retriever, e a médica veterinária, especialista em nutrição de pets, Carla Mayon. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo também. Hoje a gente vai falar sobre a alimentação dos nossos pets e os cuidados que a gente deve ter para criar hábitos saudáveis desde filhotes, sobre dietas especiais, como evitar as alergias, a importância de deixar o nosso pet sempre hidratado e destacar alimentos que fazem mal e que a gente deve deixar longe dos nossos animais de estimação, como alguns sabonetes. Né? Tem muita coisa. Parece que a gente tem aí uma história sobre sabonete e o Retriever. Pois é, ele tem um gosto meio apurado, assim, meio diferente. Ele gosta de um cheirinho perfumado. E às vezes acontece dele querer comer alguma coisa diferente, como um sabonete. E inteiro? Ele comeu inteiro. Então ele não deixou nem rastros? Não, nem um rastrinho. Demorou para você descobrir que era o sabonete Demorou, que ele tinha comido? Demorou. Eu descobri por sorte. E quando a gente viu, aí já não tinha o que fazer, ele já estava passando muito mal, não conseguia nem tomar água, coitado. Só passava mal e aí não teve outra solução que não internar, né? Para tomar um sorinho na veia e ver se isso aí melhorava. Eu espero que agora ele pare com esses hábitos diferentes. Mas ele ficou bem. Em relação a isso. Ficou, assim, a história é muito engraçada da gente contar, inclusive que eu contei, né? Mas na hora você passando por isso, eu não recomendo. E doutora Carla, isso é comum de acontecer? É comum em algumas raças, né? Raças que aprontam mais e jovens. Então ele, como um clássico golden, ele tem hábitos aí não só na infância, mas a fase adulta inteira de aprontar, né? Então tem que tomar muito cuidado com algumas raças e algumas personalidades que não tem nada a ver com raça, né? E você conhece o Doge? Conheço a figura, ele realmente é terrível e ele já fez vários episódios de deixar a gente louca, né? Sempre sexta-noite, sábado-noite, domingo, e aí é aquela correria para tentar salvar e dar conforto, né? E aí eu tô entendendo aí sábado à noite, domingo à noite, quando estava pronta para sair, se divertir. Você. Carla! O que eu faço? Tá. Entendeu? Aí, olha, né, a gente às vezes nem sabe o que ele ingeriu, se foi uma esponja, se foi uma... Já comeu esponja, bola, né? Já, esponja, bola, brinquedo. Sabonete, brinquedos em geral. Então é complicado. Essa é uma desculpa que pode ser usada, Você tá saindo para algum lugar. Olha, meu cachorro comeu um sabonete. A minha vai ser verdade. Não vai ser uma desculpa, não. Mas então alguns cachorros comem sabonete. É bom as pessoas tomarem cuidado, claro, né? Sabão e sabonete. Eles vão muito pela textura, porque é diferente, né? Eu acho que o perfume também atrai um pouquinho, mas eu acho que tem muito da safadeza, sabe? Eu tenho 2 candidatos em casa, são American Bullies, e eles também gostam de entrar no box e ver se tem alguma coisa ali no chão. Então eu tomo cuidado de nunca deixar cair um pedacinho final do sabonete, né? Não deixar cair. Porque por curiosidade, ou porque gosta do perfume, ou da sensação na língua, não sabemos, eles buscam ingerir. E várias outras coisas, né? Desde pedra, plásticos, esponja, rodinho de pia, e coisas que às vezes são difíceis de expelir, né? E no caso do sabonete, ele pode causar uma intoxicação, lesões no estômago, lesões no intestino, diarreias, vômitos. Então, as consequências são inimagináveis, né? Depende da imunidade do animal, da saúde do animal e também do que ele comeu. Então, a gente tem sempre ter atenção, aquela supervisão 24 horas, quando a gente tem um animal que apronta. Quando a gente acaba, né, o banho, sei lá, acho que quando acaba o banho não, mas talvez às vezes fique um pouquinho ali de sabonete ou aquela espuma no chão. A gente deve se preocupar ou não? Porque tem cachorros que vão, depois que termina o banho, e vão acabar de limpar todo o box
lambendo, né? Deitar, de E repente se até gato, refrescar. às vezes, vão É lá isso e que eu ia ficam falar. lambendo, né? Os gatos gostam muito da água empoçada no box, né? Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o resíduo do sabão pode causar náusea, vômito, depende, como eu falei, da sensibilidade de cada animal. No caso de um Golden, lamber o piso do box talvez não seja um problema, mas é sempre importante, terminou de tomar banho, joga uma água ali, tenta tirar o que consegue, para se ele tiver acesso ao box, não encontrar nada que seja um perigo. E os gatos que gostam de beber água no box também, então lava o box, joga uma aguinha para evitar qualquer tipo de resíduo de sabão. Sabão, shampoo, Lá em casa condicionador. só a porta fechada do banheiro. E o que mais, assim, de alimentos que deram trabalho para você, que ele comeu? Porque eu tô entendendo que ele realmente aprontou demais aí nessa vida já, né? Sim. E tá no começo. Que idade que Ele ele tem tem? 5 anos, eu acho 5 que esse anos. dinossauro não vai sossegar nunca. Eu vou mandar Já ele lá pa pra você. é. Eu E acho e que ele o não e o que mais, sossega. assim, de alimentos que são proibidos? E depois eu gostaria, Carla, que você complementasse quais são os alimentos proibidos mais comuns no dia a dia dos cachorros comerem, né? Que o Dodge come hoje em dia, O que que ele já que ele comeu já comeu que não que não podia? podia? Ah, chocolate ele já roubou, Chocolate? chocolate, frango ele já roubou, coisas que realmente não podem. Açaí ele já roubou do lixo do vizinho, ele assim, quando ele não consegue coisas em casa, ele também vai nos vizinhos. Então ele é Ele danado. tá sempre com apetite. Ele tá sempre com apetite, sempre ou querendo aprontar mesmo, às vezes ele Tá. não tá necessariamente querendo, comer, eu acho que ele tá querendo chamar a minha atenção, porque daí quando ele faz isso eu corro atrás dele, então fica naquela dinâmica. Agora, Carla, o chocolate é bem diferente do frango, né? Conta aqui pra gente. Uhum. Ela deu 2 exemplos de alimentos que, no caso do Doge, não pode, ele tem alguns processos alérgicos, então o frango para ele é um problema. Mas o frango em si não é um problema para a maior parte da população de cães e de gatos, né, desde que esteja cozido, sem temperos, né, então tem alguns cuidados, mas a carne em si não é um problema. O chocolate ele tem um composto chamado teobromina, que é da semente do cacau, então é o chocolate marrom, quanto mais cacau, mais tóxico ele é para os cães e gatos. E depende da quantidade que o pet ingere, porque pequenas quantidades para cães pequenos já são suficientes para intoxicar. E a intoxicação por chocolate, ela pode ter sintomas digestivos, então vômitos, diarreias, neurológicos, cardíacos. Então o animal ele fica realmente totalmente diferente quando ele ingere isso, né? Ele fica compulsivo, andando, ele pode ficar ofegante, com a respiração alterada, com batimentos alterados e pode até convulsionar. Então é um composto que não podemos deixar ao acesso do animal. Eu sei que às vezes eles roubam, né? E não é intencional, claro. Mas quem tem criança em casa ou tem um idoso que às vezes não sabe que não pode, então biscoitos recheados, doces com chocolate, não só a barra, né? Então tudo que contém o cacau a gente deve evitar. E o açaí também tem essa substância. E então entra no rol aí de proibidos, tá? Além, né, nos 2 alimentos, chocolate e açaí, terem a teobromina, eles também têm cafeína, Lê. E a cafeína também faz mal para os pets. Então, 2 componentes que podem causar intoxicação grave. Carla, tem tutor, né, que gosta de compartilhar um pouco do café da manhã e, às vezes, tem o café com leite. O café com leite eu já vi tutor dando um pouco de café com leite. É. É uma boa ideia? É uma boa ideia pra gente, né. Quem toma leite, quem toma café, é uma delícia, mas para os cães e para os gatos, não. O café, como eu comentei, tem cafeína, é um estimulante que para eles é muito mais potencializado. E o leite, depois que nós mamíferos desmamamos, e cães e gatos são mamíferos, nós não precisamos mais do leite e a nossa digestão da lactose, que é um açúcar do leite, se torna bem baixa. E pode acontecer de, numa ingestão de leite, de iogurte, de queijos que tem lactose, lembrar que os fermentados têm bem menos, então o leite do café com leite tem mais lactose, ele pode causar um processo de diarreia, estufamento, gases, disbiose nos cães e nos gatos. Gatos toleram um pouco mais, Ale, mas ainda assim tem que saber se o seu gato aceita ou não aceita bem o leite antes de ficar oferecendo ali, né, ou deixar acesso, sobe na mesa e tudo mais. Eu já tive um episódio assim com uma cachorrinha que eu tive, uma Yorkshire, que subia na mesa para tomar o meu leite com chocolate. Meu E Deus. uma vez eu estava na faculdade, eu vi ela em cima da mesa, eu:
sai, sai, sai. Por quê? Era uma novidade, acho que ela foi provar só, ela não tinha o hábito de beber sempre, mas é grave, então E no caso do leite é uma coisa que a maioria, né, desses animais adoram, né, então quando mistura uma coisa que eles gostam com uma coisa venenosa. pois é. A lactose, ela é um açúcar que a gente não digere bem, então ela pode causar diarreia osmótica, que é aquela diarreia com muito líquido, né. Não causa intoxicação, mas causa um distúrbio digestivo chato, né, muitos gases e tudo mais. Então, mas e o sem lactose? Até poderia, mas não é um alimento que eles precisam, né. A gente pode oferecer outros alimentos, fontes de líquidos que são mais interessantes, gatos que não bebem água, a gente até fala: "Olha, de repente põe um pouquinho de leite com água para ele ingerir um pouquinho mais, sempre sem lactose, ou testar antes. Pode ser um veículo de hidratação, mas não é para a maioria. A Tá, gente tem outras opções que são muito mais saudáveis. então Queijo também não pode? Os queijos, eu sempre recomendo os que são brancos, os queijos bem magros, né, que não são curados, que tem pouco sal, pouca gordura e pequeninas quantidades, tá? Porque o queijo também é muito gorduroso, então agora acaba. é um ponto legal, né, às vezes eu vejo, né, os tutores falando: "Não, eu dou um pedacinho muito pequenininho, É assim, né? desse é de Eles sempre é fazem, é não, não, é assim, desse ó. tamanhinho para o É, meu chihuahua". é. Eh, É sempre assim, mas é só uma pontinha, né. Fala: "Nossa, mas quantas vezes por dia?" quantas vezes por dia? Qual que é o tamanho do Do cachorro? O animal. seu cachorro é grande, É. né. Sim. Agora um chihuahua ou um Uhum. cachorro de 1 quilo, dá um pedacinho de queijo desse tamanho, quanto que É, o proporcional, né. Então, imagina que pra gente um pedacinho de queijo assim, né, para o chihuahua seria correspondente a uma barra de queijo que a gente vê no atacadista, Meu sabe. Deus. Então é muita coisa. Não só pelo teor calórico que isso traz, né, de gorduras, de coisas que ele não precisa naquela quantidade, naquela fase. Os petiscos, eles também podem interromper o apetite de um animal pequeno. Por quê? Até falando no crescimento, né, é muito importante a gente ter acompanhamento de quanto o filhote come, para ele ter um crescimento ótimo, um desenvolvimento ótimo e tudo mais. Mas nessa fase, de infância e também adulta, o petisco, né, essas ofertas aleatórias no dia, pode tirar a vontade do animal comer a principal refeição. E aí ele chega no potinho de comida, olha e fala: não quero não". Por quê? Porque ele sabe que no intervalo ele vai ter uma saladinha de frutas, um queijinho, um palitinho, um biscoitinho. e o tutor fica meio desesperado que o cachorro não comeu a Pois é. ração e ele vai lá e vai dar mais ainda algum outro alimento que não é E ele balanceado vai e vira um usando truques, ciclo, viraria vira um um ciclo ciclo. vicioso. Que na verdade quem tá, né, Aguenta. condicionando quem é o animal, está condicionando o seu tutor, de colocar sempre uma novidade. Então, cabe a nós, né, que somos, responsáveis pela alimentação, pela criação, ter esse controle dos extras, sabe, para não interromper esse apetite, aquela hora do almoço, sabe. Se você come uma coisinha que quebra, né, a sua fome do almoço, a hora que chegar para almoçar você fala: acho que eu não É. tô mais com Ou fome". seja, tem os alimentos que são proibidos, que fazem mal, e tem outros alimentos que vão saciar o cachorro, e aí vai fazer com que ele não coma a alimentação Pois é, mais adequada para ele, pois né. é. Antes da gente falar ali dos hábitos ideais para um cachorro em termos de alimentação, eu queria saber, se a Aline sabe quais são os outros alimentos que são proibidos, e aí depois da Carla Talvez confirmar aí se uva, é isso né? mesmo, né. Uva, Uva. acho que não pode. Ah, olha, salada em geral ele come, ai meu Deus. Salada assim, Tipo salada de assim, fruta, você diz? Ou não, salada não, couve, eu adoro, eu faço na minha casa pra mim, couve, aí quando eu tô lá cortando, ele já vem assim embaixo na pia e já fica ali só esperando, aí isso quando eu não compro, deixo a sacola assim, ele vai lá, teve um dia que eu vi só tinha um nhaque numa das folhas, e ele foi lá roubar um pedacinho de couve couve-manteiga, né. Mas Uhum. deixa eu pensar então aqui, uva, você falou, couve você acha que tudo eu bem acho que até tudo Talvez. bem. é, Eh, a uva eu tenho certeza que não, já falamos do chocolate, Tem outras frutas? que eu dou pra ele, Não, que você sabe que não pode. que eu sei que não pode, não. Não? banana, abacate, Banana você tem até abacate não pode? Meu Deus, não pode Não abacate? pode. banana Ele pode, come. Banana banana pode. De pode. vez em nunca também, porque não é uma coisa que eu saia dando, mas banana normal, E abacate você não sabia? maçã, não.
Logo Pois eu, é. né? Pois é, ó. E a Pois é. maçã? E a maçã? O que você acha? Eu já ouvi falar que tem alguma coisa em relação às sementes, mas eu nunca entendi muito bem. Aliás, a semente da melancia também, né? Uhum, isso Tem mesmo. alguma coisa. Também, Agora eu não sei também. por Olha, eu quê. acho que você já está quase merecendo um Muito diploma bem. Não, ela aprendeu muito, né? Afinal de de contas, veterinária. é ali, ó, não pode, tá? Enfim, né? Então, E Carla, acompanha então muito às vezes. complementa então essa lista. O Pois é. abacate, Abacate não pode nem casca, nem semente, obviamente, mas a polpa também tem uma substância chamada persina, Lê, que é tóxica para cães e gatos. Quem mora em sítio e tem abacateiro, muitas vezes não vê o animal comendo e não vê também ele passando mal, porque ele faz as necessidades ali e por ali fica. Mas lembrar que tem um composto que é hepatotóxico, então ele pode Tá. causar intoxicação hepática e os sintomas também são vômitos, diarreia, né, dificuldade ali digestiva. E tem muitos pets que têm esse hábito a vida toda e falam: "Nossa, mas eu não sabia que podia". Pois é, a gente pode evitar, né, então são consequências que, somados anos da vida, vai deixar sequela nesse órgão, com certeza o animal vai ter uma longevidade menor. Você Outros ali poderia dizer até que um cachorro que coma com frequência abacate aumenta a chance dele ter, por exemplo, um câncer no fígado? olha, todo o processo de intoxicação leva à inflamação. E a inflamação crônica pode ser um gatilho para carcinogênese, para ativação de um gene errado, né, uma alteração genética dentro daquele núcleo celular. Então, a inflamação crônica hoje é um dos fatores para gatilho de câncer, tá? Então, sim, até animais obesos que são continuamente inflamados, né? Animais que têm problemas crônicos cardíacos, renais, animais, enfim, as inflamações crônicas podem sim levar a mutações celulares que podem ser câncer. Então, só voltando aqui para o do leite, que você falou da lactose que pode inflamar o organismo, Sim, você pode predispor o animal a pode, várias pode. doenças, inclusive o câncer pela Também, inflamação, sim. né. Pela inflamação repetida, né, repetidas vezes e de forma crônica, talvez. E a semente? Você falou da Isso, semente da uva e a semente da da melancia. Da melancia eu não melancia. sabia, da uva não, desculpa, a semente da Maçã, maçã, né, a semente da isso. maçã. Pois é, as sementes em geral, então semente da maçã, da pera, da banana não dá para tirar, né, mas do melão, da melancia, são sementes que a gente não deve oferecer. Elas caindo no sistema digestivo, principalmente no estômago, elas podem fermentar e na fermentação liberar um gás chamado cianeto, que é um composto tóxico para a gente também, né, mas imagina para um pet em pequenas quantidades, isso pode também causar uma intoxicação neurológica grave. Então esses compostos que ocorrem através da fermentação da semente, a gente deve excluir. E como que a gente exclui? Tira, né, é tão fácil de tirar. Sim. Agora, as Da frutas que a melancia não é gente tão fácil, né. tem que ter um pouquinho mais de cuidado ali. Cortar Ou mais compra fininho. aquelas que já não têm sementes, Sim, né. É. sim. Agora, frutas que não tem como tirar, morango, kiwi, banana, ok, tá. Manga. Manga, dá para tirar a Não, semente. não, mas pode? Pode. Manga entra no rol de frutas permitidas, né, é uma fruta bastante calórica, então controlar a quantidade. Mamão também é bastante calórico, pode, mas controlar a quantidade. Caqui, também controlar a quantidade, podem, tá. Agora ainda falando de outros alimentos que estão dentro de casa, que podem fazer mal, carambola, né, não é tão comum as pessoas comprarem, consumirem, até a gente tem um pouquinho de receio, né, questões Não pode comer renais. demais, eu não sabia, eu já Isso. comi muitas carambolas seguidas, eu sou É, meio compulsivo, e depois eu vi Que é que é doce, perigoso, né? é é. É. perigoso, né. Então para eles não pode, Tá. tá. A Aline já falou de uvas, então uvas com sementes, sem sementes, uvas desidratadas, geleia de uva, não pode, tá. Não pode também o açaí, como eu comentei, outras oleaginosas, outras sementes, castanha brasileira ou castanha do Pará, ela é muito rica em selênio, e o selênio em altas concentrações para os nossos pets também é tóxico, tá. Tá. Pra gente, tanto é que a gente pode comer 2 por dia, né. É. Então imagina essa proporção para o pet, tá. Macadâmia também, quem conhece, Delícia. gosta, é uma delícia, não pode. E se a gente for falar de castanhas, Ale, a gente não tem necessidade de oferecer amendoim, castanha de caju, não tem necessidade. Existem alimentos para pet que usam,
porque é uma fonte de gordura, de sabor, mas não é um alimento que a gente precisa ali ter no nosso dia a dia para oferecer. Tem muitos animais alérgicos a amendoim, alérgicos a castanhas, alérgicos. Então, vamos tirar isso, né? Quanto menos a gente expõe, menos a gente também gera processos que hoje a gente conhece como alergia a amendoim. Não é comum você ver, né, um animal que é um animal doméstico ter alergia a amendoim. Por que que ele tem alergia a amendoim? Porque ele já comeu bastante, né? E porque provavelmente aquele alimento não foi reconhecido como bom no sistema dele. Então existem algumas repetições que a gente fala, isso só acontece porque existe uma repetição dentro das casas, né? Além disso, temperinhos, alho, cebola, cebolinha e alho poró. Então, lembrem desse Sal esse pode. quarteto. Sal pode. Agora, então, quando a pessoa aproveita, né, aquele restinho de comida e coloca no prato do cachorro, se tiver temperado com isso, pode causar uma Pode, inflamação, pode pode. atrapalhar a Uhum. saúde do cachorro. Pode. Eu até tenho um paciente que eu atendi há alguns anos, e era um Yorkshire com alterações neurológicas, passou por vários profissionais, ele tinha alterações de peso, suspeita de alterações hepáticas, de desvio vascular, um caso mais complexo. E eu falei: "Bom, vamos ajustar a dieta e tudo mais". O animal tinha acho que 11 ou 12 anos, não era jovem. Então, partimos de uma investigação um pouco mais abrangente. E na conversa com a família, eu perguntei: "O que que ele come?". "Ah, ele come comida". E algo que ninguém tinha perguntado. E a senhora que fazia comida, ela temperava com alho e cebola. Hum. Ela fazia lá o arroz temperadinho, a carne temperadinha, e na cabeça dela, ela estava fazendo o melhor, né. E realmente, a gente não pode culpar o tutor, porque muitas vezes ele não conhece essa informação. Por isso que a gente está aqui para falar, né. E aí, identificamos um possível gatilho de intoxicação hepática, e as alterações hematológicas do sangue também faziam sentido, né, ele começou a desenvolver anemia, e aí eu falava: "Bom, provavelmente isso aqui é da cebola", porque a cebola e o alho têm um composto chamado alicina, e um outro que é um tartarato, que é um outro composto. Eles podem causar quebra da hemácia, tá, Hum. e causar anemia grave, além de processos renais também. Então quando a gente fala: "Nossa, mas é só uma cebolinha no arroz, não tem problema". Tem. Tem sim, para Tem eles sim. tem sim. Então, quando a gente fala de cão, de gato, a gente está falando de uma outra espécie, né, entender o que eles podem, o que eles não podem, respeitar isso, é respeitar o animal, né. E provavelmente esse paciente já fazia uso dessa comidinha temperada há muito tempo. E essas intoxicações lentas, elas não manifestam assim, num episódio só, aquilo vai se somando, Tá. né, e quando chega a um caso, ao animal ter sintomas de uma anemia grave, o doutor fala: "Ah, ele tá esquisito, ele tá muito quietinho", e aí ele busca suporte veterinário e aí a gente podia ter evitado, Não, né. se isso Passar já por sustos, né. sim, sim. E para que a pessoa, né, quem estiver aqui nos assistindo, nos ouvindo, você teria dicas para desenvolver hábitos saudáveis e alguma coisa que a pessoa possa até passar para a família dela, para os amigos dela, quais são os cuidados? Acho que você já falou aqui vários, mas se tem mais alguns hábitos saudáveis em relação à alimentação, para que a população cuide melhor, né, dos seus Claro, pets, claro. principalmente cachorro. Eu sempre falo, Ale, que a gente precisa colocar condicionamento para os nossos pets, seja cão, seja gato. Eles têm, percepções diferentes, né, o Ale fala muito sobre isso, mas o condicionamento é ele ter horário para comer, ele ter o local certo para comer, ele ter o banheirinho dele sempre organizado, limpo, disponível para ele usar, ele ter rotina de atividade física, né. Então o animal que é condicionado, que tem rotina, ele é um animal mais tranquilo, ele não tem aquela ansiedade do inesperado, ele não tem aqueles gatilhos de estresse que a gente vê hoje tanto. Então, desde filhote, coloque rotina, evite petiscos em horários errados ou sem um motivo de fato para oferecer um petisco. Então, eu estou treinando ele, estou ensinando a fazer o xixi no lugar certo. Ok, você pode usar o próprio alimento dele, ou se você quiser usar um petisco, que seja realmente um pedacinho, para ele só sentir o gostinho, né, e não ser algo que você vai somando ali em calorias. Vale lembrar que excessos de petiscos podem levar à obesidade mesmo na infância.
E aí, para tratar esse filhote gordinho na fase adulta, é muito mais difícil. E a gente tem hoje mais da metade da população de cães e de gatos acima do peso. Então é um problema que a gente precisa falar. Eu acho que a maioria das pessoas, né, imagina que já sabe que o cachorro acima do peso vai viver menos, mesmo assim, ou pior, ou tal, mesmo assim, as pessoas Gostam. gostam, não resistem e dão Uhum. alguma coisinha. Agora, quando a gente fala de filhote, eu acho que quase todo mundo imagina que o filhote gordinho é o filhote saudável. Pois é. Fale mais sobre Pois isso. é, Ale. E na verdade, o filhote, ele tem um crescimento, dependendo do porte, uma curva de crescimento que já é conhecida. Então, ele vai desenvolver primeiro estrutura, então tecidos ósseos, né? Ele vai ter aquela estirada, principalmente gato, né? Dá aquela estirada, fica fininho, a perna fininha, e depois ele ganha corpo. Por quê? Ele tem que ter um peso compatível com esse crescimento estrutural. Então, se você oferece muito mais caloria do que ele pode naquele momento, ele vai o quê? Engordar. E as articulações, o crescimento ósseo não acompanha esse peso que ele está acumulando, né? Crescendo de forma errada. E ele pode ter alterações ósseas, articulares, desvios de ossos. Então, o osso, em vez de ele ser reto, ele pode ter angulações. E a gente acaba com a estrutura, né, esquelética do animal porque você deixou o animal ganhar peso muito mais rápido do que ele deveria. Quando eu falo de crescimento ósseo, ótimo, eu sempre falo para os tutores, a gente vai ajustar mês a mês a quantidade. Nossa, mas é um ajuste só de 5 gramas de... porque ele está numa curva de crescimento em que ele precisa, muitas vezes, de um ajuste pequeno, mas aquele ajuste pequeno é compatível com a necessidade calórica que ele está gastando. E mais do que isso, quando a gente, na fase de crescimento ósseo, tem esse estirão, eles são, né, animais mais molengas, né? Você fala, nossa, mas cadê a musculatura dele, né? Ele está na fase de crescer estrutura. Ali para 6, 7 meses, num porte pequeno e médio, cães maiores levam um pouquinho mais de tempo, ele vai ganhar tecidos moles. Então, ele vai desenvolver musculatura, ele vai desenvolver mais aquele recheio, vamos dizer assim, tá? Que todo mundo gosta, né? Só que a atenção é para não antecipar isso, né? Não queira que o filhote seja já troncudo, forte, com 6 meses. Isso não vai acontecer. Ele vai ter a marca dos músculos e tudo mais, mas não é um músculo exuberante. E se a gente não tem essa atenção, a gente pode causar problemas articulares na infância. E ele vai arrastar isso para a fase adulta toda. Principalmente Goldens, hein? Isso agora eu ia perguntar, com esse apetite do Dodge, então assim, ele era um filhote gordinho? Ele não foi exatamente um filhote gordinho, mas até o 3º ano ele engordou bastante. A castração dele aconteceu quando ele tinha aproximadamente 1 ano, ele tinha 11 meses. E ele não um dos testículos não desceu, então aquilo fez-se necessário. E aí, né, enfim, ele A cirurgia, né, você disse que fez Isso, na nesse tá. castração. E aí, ali, ainda nessa pequena infância, eu sempre suplementei ele com ômega 3. Naquela época, ele também era um cachorro muito. Ele veio muito novinho, então ele tinha uma imunidade muito baixa, ele veio muito pequenininho. Então, eu sempre tentei dar suplementação com proteína, além da ração boa e tal, para ver se, né, e protetor articular, tudo. Eu sempre tive ótimas preocupações, eu acho, né? Você sabia que ele não podia estar acima do peso? Não, então naquela época ele ainda não estava, mas conforme aí entrou a pandemia, né, e eu acho que também uma vovó dentro de casa que era só um pouquinho, Só pontinha, todo dia uma assim, ó. banana, assim, sabe. Aí não Olha, teve outra seria muito alternativa. legal, né, o pessoal indicar para as vovós e Por vovôs favor, manda um recado. Assistam, encaminha pra esse vovó. episódio, porque olha, E vovôs também, viu? vovôs talvez pior, não sei porque geralmente os homens são os que mais dão extras, sabe o que eu sabia? adoro? Sabe o que eu adoro? Quem que Os homens? Os homens. Marido, vô, filho. É impressionante, o feedback que eu tenho das tutoras é assim, é sempre o marido, é sempre o pai, é sempre o avô. Mas Ou é você mentira, né? Não Você sei. já pensou que isso a maioria das pessoas que levam o cachorro São para o as veterinário mulheres. são as mulheres. Talvez elas tenham uma maior reclamar. preocupação por causa disso, Sim. ou talvez porque os homens não estão lá para se Culpa defender. deles. Pode ser Porque também. às vezes um fica jogando pro outro, né? A culpa é sempre da casa. Tem alguns casos que eu falo, vocês dão alguma coisa pro cachorro comer durante a refeição?
Aí fica aquele silêncio, assim. Aí Não é ninguém. eu vejo embaixo da mesa onde o cachorro está esperando. É, Tem cachorro que fica. fica. Ei, e normalmente quem ele tá cutucando Quem é a tá. pessoa que tá O Dodge é um pouco mais esperto, porque dando. depois desses episódios, porque quando ele estava nesse terceiro ano, ele ficou muito gordinho. Ele chegou a pesar quase 37, 38 E o quilos. peso ideal dele seria? Entre 31 e 32. Tá. Então, agora ele tá com 34. Ele tá um pouquinho ainda acima, mas ele Caramba, ele já. ficou bem gordinho. Ele ficou muito. A coleira ficava apertada. Sabe quando aquela coisa de desenho animado que fica apertado? Só que ele ficou praticamente como mais da metade da população dos cachorros brasileiros, que é acima do peso, né? Uhum. E aí você ficou, como que você se sentiu? Preocupadíssima, porque eu já tive um cachorro cadeirante, então eu tinha uma dinâmica de ver cães na fisioterapia para emagrecer, porque tinham displasia, porque tinham outros problemas, e aí eu não quero que o meu cachorro também passe por isso, né? Então aí eu procurei ajuda. E E deu foi, certo. foi outro desafio também, porque como ele é guloso, e aí eu ter que reduzir a alimentação, Tudo. tudo. E Carla, muitos veterinários, na minha experiência, mas você vai ter mais experiência em relação a isso, Hum. fala com um certo receio que o cachorro está acima do peso, né? Uhum. Olha, Lê, eu acho que a gente até fala quando os tutores também estão. A gente tem que ter uma certa elegância para falar do assunto, mas a gente tem que falar, tá? Muitas vezes o hábito do cão tem a ver com o hábito da família. Então, o nível de atividade, acesso a extras, né, o comportamento alimentar. Então, a gente precisa ter uma certa elegância para conversar, para acessar esse assunto, porque às vezes é também uma dificuldade da família. Já aconteceu de atender famílias assim. Então, a gente alerta, e às vezes alerta até para a saúde única, né? Sim, Eu de falo todo assim: olha, é mundo. importante, exercício cardiovascular, papapá, papapá. E, eu acho que como reflexo da família, o animal ele também é adaptável, né, então se você muda o seu estilo de vida, o animal segue também, e a gente faz muito isso, né, quem tem hábitos mais saudáveis, o animal é mais saudável, você começa a fazer um esporte, o animal acompanha, enfim, isso acaba sendo uma coisa natural. A gente precisa falar sobre isso no consultório, e falar de uma forma clara, né, olha, o ideal seria sentir as costelas num leve toque, ver um funil aqui de cintura, que é chamado de flanco, pega a mão do tutor e coloca ali para ele sentir no animal dele, seja um cão, seja um gato, tá? Mostrar o que é o ideal, mostrar como é a espessura da pele. Eu sempre faço esse exercício, porque não basta eu identificar que o animal está acima do peso. O tutor, a família, precisa também entender. Até porque é uma coisa constante, né? Hoje pode estar bom, amanhã Exato. já mudou o metabolismo, mudou a É. alimentação. E eu falo que eles são os meus olhos dentro de casa. Então, se eles não tiverem a consciência dessa mudança, como a Aline teve, a mudança não acontece, né? Eu vou falar tudo o que ele precisa fazer, mas se ele chegar em casa e falar: "Ah, não, mas essa barriguinha é tão gostosa, né?", não vai acontecer nada. Agora, você falou, né, do score corporal ali, né, da cinturinha, né, então tem a parte, né, vamos dizer, o peito, a cinturinha, depois Isso, aumenta. De lado, a espessura da pele também, né, que você isso, falou de conseguir apalpar facilmente as isso. costelas. E quando a gente olha ele de lado, tem A alguma gente dica? precisa ver a silhueta do tórax para o abdômen, né, a gente tem que ter aquele desvio. O abdômen tem que estar para Tem que dentro estar e negativo, vamos dizer assim. A barriguinha é negativa, tá? tá. Precisa ter. É lógico que algumas raças têm menos, outras mais, outras têm mais pele, mas quando a gente palpa, a gente vê que o tórax vem e depois A ele barriguinha segue. dá E os entradinha peludos? ali. Palpa, o Tem que pelo a Porque o gente que eu acessa. escuto é: "Ai, não, ele só é peludo". E eu Mas quando e a gente eu põe que a mão, nem sou veterinária, tô pensando aqui: "Não, Então ele tá espera aí, gordo". deixa eu ver, né. é, Porque eu vou Ale, eu vou te contar, eu faço esse exercício com os tutores, inclusive online, eu falo: "Sente como que estão as costelas", eu faço como se fosse nos meus dedos, o pessoal que está assistindo pode até fazer. Quando você passa com um leve toque nos seus dedos, você sente, sim, tá. Tem que ser um pouquinho mais coberto que isso, mas pouca coisa, que é a pele e o subcutâneo. Coluna, mesma coisa. Você sente a coluna dessa forma, as vértebras? Ah, eu sinto. Provavelmente ele está abaixo do peso. Ou, nossa, não consigo sentir. nem Não sei. acho. Provavelmente a capa de subcutâneo tá muito maior, né? Que a gente brinca que é o bacon.
Então, assim, num exercício simples em que a gente mostra onde ele tem que sentir os ossos, as pontas, ele já começa a entender. E ele sempre vai fazer esse exercício. Tô assistindo um filme, pega o cachorro, começa ali. É, melhorou. Tô sentindo melhor as costelas. Então, isso se torna um hábito também para o tutor. E a Aline comentou do peso, né? Você está falando do score corporal e de, Sim. de sentir tudo mais. Aonde que o peso entra? Porque você sabe que o peso do seu cachorro ideal é tanto e você acompanha o peso no dia a dia, além dessas outras formas de se medir, né? E quando que o peso entra, né? Se a pessoa fala assim, olha, eu tenho um Golden que está pesando tanto, você consegue falar se ele está acima Não. ou abaixo do peso? A gente tem um parâmetro, né? Algumas raças ainda têm ali um intervalo de normal, ideal, mas muitas já perderam isso. Então, por exemplo, eu citei o Yorkshire. Tem Yorkshire de 1,5 kg, tem Yorkshire de 9 quilos. Meu Deus. E estão adultos, ok, né? Então são Não, mas cães sem estar obesos, né? sem estar obesos, né? Cães quilos que têm, pela Meu estrutura. assim como os Shih Tzus de 3 quilos, Shih Tzus de 7, Bulldog francês de 5 quilos, outros de 15. Então, tem uma variação muito grande hoje. Eu falo que o peso é um ponto de partida, né? É importante, eu sempre falo assim para os tutores: qual que foi o peso ótimo que ele já teve? Porque geralmente eles lembram, nossa, ele pesava 31, 32 quilos. Então eu sei que ali era uma marcação de ótimo para a família. Não me baseio só nisso, mas também nessa avaliação Se corporal. você fez uma avaliação corporal e a pessoa está seguindo as suas dicas e o Isso. cachorro chega no peso perfeito para ele, vamos dizer, na massa, No ideal. no ideal, aí vale a pena pesar ele e guardar esse peso como referência, Sim, né? sim. Porque cada animal tem o seu metabolismo, sua estrutura, né, seus hábitos, sua composição corporal. Então, assim como eu sou diferente da Aline, temos às vezes a mesma altura, a composição corporal é diferente de cada animal. Então, é importante a gente ter essa base de dados, né? Com o passar da idade, a musculatura muda, né, a composição corporal inteira muda, mas é importante o tutor ter uma ideia de qual é o peso ideal. E claro, a gente tem, através desses exames físicos, como estimar o que tem de excesso. Então a gente consegue falar: olha, tem uns 10% a mais, tem 20% a mais do ideal, Tá. tem 30, tem 50% Então a você já mais conseguiria falar para a pessoa, olha, esse cachorro provavelmente precisa perder 10% do peso do, atual. do peso atual, e aí a Sim, pessoa pode, de uma forma mais prática, né? prática, né? Porque ficar medindo, acho que ali eu entendi, mas assim a pessoa pode ficar na dúvida, né? Acho que o peso ela vai Uma olhar fecha. e Vira uma referência, né? Você É. fala: ó, tá com 35,5, tem que chegar em 32. Quanto que eu tenho que perder, né? Enfim. Carla, os animais que estão acima do peso, a gente tem um problema muito grande, né? A gente ouve falar muito nas alergias que os Uhum. cachorros estão tendo hoje em dia, né? Não sei se é uma coisa que tem piorado ou não, mas o efeito do peso, o efeito do cachorro estar acima do peso, pode piorar as alergias? E depois eu também queria saber, o Doge tem algumas alergias também, né? Você falou do frango, mas daqui a pouco você fala o que mais que ele tem, né? O Doge é um case veterinário. Ele é. Ele é ótimo para quem tá fazendo estágio ali, sabe acompanhar, porque a história dele é incrível. Sim, os animais que estão acima do peso, voltando ao que a gente conversou, têm inflamação crônica, porque o excesso de tecido adiposo é inflamatório. A gordura hoje ela é considerada um órgão endócrino, né? Ela tem produção de citocinas, de substâncias inflamatórias que circulam no corpo todo. Então, você deixa o seu sistema, né, de respostas, de defesas, sempre mais alerta, né, mais responsivo, mais emergencial. Então, quando você tem uma situação de inflamação crônica, de mais compostos inflamatórios circulando, você pode dar uma informação inadequada para o sistema imunológico e reconhecer algo que não era um problema como um problema. Eu falo que alguns animais que desenvolvem alergias alimentares que vêm de processos inflamatórios, por diarreia persistente, por uma giardia que demorou para curar, por ingestão de problemas, né, de compostos, produtos e tudo mais, que estão sempre nessa repetição, eles começam a ter o sistema imunológico hiper reativo.
Então ele reage de forma exagerada a coisas normais, né? E nem sempre a alergia tem um fundo genético, tá? É importante falar disso. Muitos animais têm um fundo genético, que a gente conhece como atopia, mas muitos não têm atopia e estão desenvolvendo intolerâncias ou reações adversas a vários alimentos. E muitas vezes, quando a gente começa a explorar e investigar, tem um processo de inflamação crônica por trás. Então, se falarmos de inflamação crônica, a obesidade é uma, né? É um fator que leva, fora todos os Meu outros. Deus, então a pessoa que teve um cachorro que passou por uma obesidade e desenvolveu uma alergia, pode ser que depois que o cachorro volte ao peso normal, aquela alergia continue. Provavelmente não. Provavelmente ele vai melhorar. Desculpa, não. Provavelmente ela continua. Provavelmente Isso. continua. Porque Então, uma vez sinalizado como antígeno, como um problema, sempre que tiver contato com aquele antígeno, vai ter uma reação, um soar de alarme no sistema mas imunológico. mesmo assim vale a pena, quem está nos ouvindo, vale a pena Tratar. deixar o cachorro no peso certo, Claro. independentemente ali de já ter sido sensibilizado e continuar com aquela alergia que talvez nunca teria aparecido, né? Pois é. A minha preocupação era em relação à estrutura óssea, né? Mas aqui vocês estão apontando problemas endócrinos que também causam problemas cardiovasculares, né? Uma Sim, série de coisas. respiratórios. Agora você está fazendo a sua pós-graduação Eu em tô, você veterinária. tá vendo, né? No final ela tem um certificado technician ali. E o Doge, conta pra gente assim, ele não pode comer qualquer coisa, né? Não, ele tem uma ração, ele come uma alimentação restrita, hipoalergênica, desde que ele manifestou alergia, né, ele estava mais ou menos com 3 anos, bem perto de 3 anos. Até então ele comia de tudo, ele comia todos os tipos de petisco, principalmente aqueles desidratados. E aí, num dia X, eu comprei Aqueles desidratados? aqueles. Não é aqueles. Não é aquele. Não. Ele Eu comia. já ia virar aqui ele uma comia- voadora em você. Não, mas assim, frango desidratado, carne bovina desidratada, em petisco, era um E aí negócio um legal. dia tudo mudou. Um dia, do nada, ele começou a ter no corpo inteiro umas feridas, uma coceira insuportável nele. E aí você também fica, né, muito apreensiva, porque ele não parava, era muito desconfortável. E você imaginou que a comida podia dar Não. uma alergia na pele? Foi a última coisa, porque onde eu vi era na barriga. Então eu achei até que era alguma coisa dele ter deitado num chão de. Contato, né? Ou então, sei lá, tomou uma picada de algum bicho, poderia ter sido também, que causou uma alergia maior ainda. E até então eu não imaginava que era alimentação. As pessoas não ligam, né, a alergia alimentar com problemas na pele, né, Carla? Pois é, eu adoro falar disso, Ale, porque abre uma visão tão legal do que está acontecendo no animal, que assim, a pele, imaginem 3 blocos, tá, que eu vou falar. A pele, o sistema digestivo, esôfago, estômago, intestinos e o final, e o sistema respiratório, tá? Vias aéreas superiores e inferiores. Esses 3 blocos se conversam rapidamente através da via linfática, sabe? Sim. Drenagem linfática é uma outra circulação que conversa com a sanguínea, mas é a primeira comunicação antes dos nutrientes chegarem à sanguínea. Então, ela banha todos esses grupos que eu falei e ela tem basicamente células de defesa, que são os linfócitos. Os linfócitos são os soldadinhos cabo, que são os mais rápidos em contar o que está acontecendo. Então é aquilo lá, ó, chegou um problema, avisa lá, avisa lá, avisa lá. Então, o problema, ele não necessariamente foi na pele e ele pode ter reação no digestivo. Ou ele comeu algo e refletiu na pele. Ou ele comeu algo e refletiu no respiratório, rinite, asma, né? E eu tô Interessante. eu quando agora tô qualquer coisa com lactose tá me dando asma. Olha, Isso depois a explicação tá aqui. dos 40 e Pois é. tantos anos, né? E já começou. Pois é. Que mais que ele tem? Não, então você descobriu que a alergia de pele do seu cachorro estava ligada à alimentação. Mas você descobriu o que estava causando? Qual parte da alimentação? Muito provavelmente tenha sido foi o gatilho desse petisco que eu tinha oferecido para ele. E aí a gente começou a fazer um exercício de restringir a alimentação dele só para ração hipoalergênica.
E foi muito difícil, porque ele tem esse quadro de aprontar, de roubar Então, coisas. logo de cara, você já foi para uma dieta hipoalergênica. Não, não foi logo de cara. A gente começou a investigar. Primeiro, a gente descartou que fosse alguma picada que tivesse causado uma alergia. Então, ele tomou antipulga, tomou anticarrapato. E aí descartamos logo de cara, assim, também, porque logo voltou. Tirava o corticoide, então já logo ele voltava com aquela alergia. Alguma coisa, algum problema tinha, né? E aí entramos com a ração hipoalergênica. E aí começou a melhorar bastante. Mas aí com os episódios dele de assaltos e tal, E ele você... aí caía. Então eu tinha que conseguir fazer uma janela de acho que 2 meses pra gente ter uma investigação, né. E foi difícil chegar nesses 2 É meses. uma veterinária, é uma É, veterinária. eu vou chamar ela pra Carla, trabalhar conta comigo. pra gente, então, assim, o que é uma dieta Tá. hipoalérgica e por que demora tanto tempo para a gente poder saber se a dieta nova está funcionando? Imaginando que o cachorro não esteja assaltando coisas erradas, né? Bom, o que eles fizeram, o caminho foi super correto. A gente tem que excluir a picada de ectoparasitas, porque eles também causam essas lesões e repercussão alérgica. A gente tem que excluir químicos, né, qualquer coisa de contato com a pele e infecções de pele também, bactérias, fungos, né? Então tem que fazer uma Vermes pesquisa. também ou não? Vermes na pele, acho que não, mas ácaros sim, Tá. tá? Então ácaros também podem causar essas lesões, tá? Então a gente exclui, né, no inquérito e também faz um suporte para evitar qualquer tipo de nova contaminação. Segunda etapa, a gente vai para a pesquisa alimentar. Então, pergunta o que come, se já teve contato com alguma coisa que sabe que fez mal e tudo mais. A ideia da dieta hipoalergênica, seja lá industrial ou caseira, é você oferecer algo que o animal nunca teve contato, ou uma proteína que tem um baixo peso molecular. O que, que é isso? Uma proteína hidrolisada, em que a gente coloca ela num tamanho tão pequeno e que ela não precisa de 2 ganchinhos para ser absorvida, ela só precisa de 1. Uma vez que ela só precisa de 1 ganchinho para ser absorvida, ela não gera uma resposta alérgica, uma sinalização errada naquele organismo inflamado. E essas proteínas, elas foram de forma artificialmente quebradas, né? Sim, através de enzimas. Isso é feito dentro da indústria, a gente chama de hidrólise, tá? Por isso que elas são proteínas hidrolisadas. A gente não consegue fazer isso numa dieta caseira. Tá, e aí eu posso, por exemplo, pegar uma ração de salmão. Isso. As rações de salmão, elas já existem pensando numa sensibilidade do animal. Então elas vão ter sempre esse approach de ser para sensíveis, para animais que têm alguma sensibilidade digestiva, pele sensível e tudo mais. Mas como eu estava falando, a exclusão, né, de esse inquérito de testar e observar, a gente precisa ter uma continuidade. Você não faz 1 semana e observa se melhorou. A gente espera 6 a 8 semanas de resultado, que é o que ela falou, 2 meses. E nesses 2 meses não pode dar mais nada fora da dieta. Nem fruta, nem petisco, nem água de coco, nada. Porque eu quero testar a proteína. Aí você fala: "Carla, mas será que é só a proteína que pode dar uma alergia alimentar?" Não. Não. Qualquer alimento que ele teve contato numa situação de inflamação crônica, pode gerar uma resposta errada do organismo dele, uma reação exagerada. Então pode ser um cereal, pode ser uma fruta, pode ser uma gramínea, que ele vai lá no jardim e mastiga, pode ser uma proteína. Então, testar a proteína é um dos pontos, né, e para ele provavelmente solucionou. Mas eu tenho pacientes que não respondem só ao alimento, eu tenho que testar outras coisas. Tenho paciente que é alérgico a pé de amora. Em São Paulo, a gente tem parques com muitos pés de Pé de amora. amora, ele vai lá... Amora, folha da amora e né, enfim, acho que até o pólen da flor de amora ele deve ter Nossa. alergia. Enfim, como que a gente descobre isso? Através de sorologia, exames sorológicos que vão dosar os anticorpos, né, interleucinas, imunoglobulinas, desculpa, que vão me mostrar se sim ou se não, se ele tem, e muita investigação, né. Mas onde eu quero chegar? Nem sempre é a proteína, tá. É muito comum a gente falar: "Ah, é o frango", nem sempre é o frango. "Ah, é a cenoura", nem sempre é a cenoura. Por que que os cães desenvolvem ou a gente tem mais casuística de animais alérgicos a frango, ou a cenoura, ou a carne bovina? Porque os alimentos no Brasil têm uma quantidade maior desses ingredientes, Principalmente frango, né? principalmente frango. Eu estava vendo em algumas Literatura. embalagens de ração,
inclusive de salmão. Você vê Tem lá frango. salmão, tal, Tem tem frango. Mas é. você vai lá nas letrinhas, Tem frango. miúdos de frango. Isso. Não é exclusivo, né? Isso é porque a nossa produção, a nossa pecuária, tem uma grande produção dessas fontes de matéria. Então, é normal e é, assim, até compreensível a nossa indústria utilizar o que a gente produz, né? Então, sim, se a gente for para a Austrália, vai ter mais produtos com carne de canguru. Se a gente for para, enfim, né? A gente Sim. acaba usando muito o que tem na região e no país. Então, a gente tem muitos produtos aqui feitos com essas matérias-primas. E a gente expõe muito esses animais, e não quer dizer que porque eles comem a vida inteira frango, eles vão desenvolver alergia, né? Ou alguma reação adversa ao alimento. Eles podem, numa situação de inflamação crônica, como eu falei, por alguma alteração ali de absorção, de digestão, né? De estragos que aconteceram no meio do caminho digestivo, ou até mesmo um sistema imunológico desequilibrado. É aquele soar de alarme a qualquer momento. A gente está aqui conversando, alguém aperta o botão de emergência. Pô, mas não aconteceu nada. Daqui a pouco, botão de emergência. Não, mas está tudo bem. Então, esse soar de alarme, que eu sempre falo assim para as pessoas entenderem, de um sistema imunológico que está desequilibrado, também pode fazer com que ele reaja de forma errada a coisas normais. Como que a gente evita esse soar de alarme o tempo todo ou de forma errada? Diminuindo os gatilhos de estresse, controlando o que a gente consegue, intoxicação, controle de ectoparasitas, saúde de uma forma geral para o animal, né? Uma boa alimentação, bons hábitos, rotina, diminuir os gatilhos de ansiedade, enfim, né? Deixar o animal ter uma vida de cão, de gato, com o melhor que a gente pode oferecer e acompanhamento, né? Um problema de saúde renal, cardíaco, pode acontecer de forma silenciosa. Então a gente só vai identificar isso como? Com exames, né? Então, eu acho que dessa forma a gente consegue controlar melhor esse cenário. Tem outras coisas também que podem bagunçar o sistema imunológico, mas eu acho que posso causar um pouco de polêmica aqui. Acho que foi perfeito. Super obrigado por essa aula. Espero Nossa, que sim. a Aline também tenha aprendido alguma coisa, apesar de já Sabe saber muita quase coisa. tudo, né? É. A gente já passou por alguns problemas, né? Então você fica mais esperta. Ela sabe dose, ela sabe quanto que usa, ela já corticoide desmama, ela já sabe fazer tudo. Então, porque eu já passei, né? Assim, inúmeras vezes. Até hoje em dia ele já não toma tanto, né? A gente já controla de outras maneiras, mas tô sempre no veterinário com ele, porque se acontecer alguma coisa, ele também é danado, come tudo. Então, Tem uma frase, né, que os veterinários gostam de brincar, que você compra um bulldog e adota um veterinário. é No isso. seu caso, você comprou um golden e adotou uma equipe veterinária, É né? isso. Você sabe que eu recebo muita mensagem das pessoas que me seguem falando que elas também têm um golden e que ele é alérgico. Então, eu acho que também existe aí Sim. um grande índice de golden retriever que nascem alérgicos. Olha, eu vejo né? muito problema alérgico. Acho que foi muito bacana a gente ter passado por várias causas da alergia que muitas vezes a gente sabe- não imagina que pode ser aquilo, né? A gente vocês estavam falando de excluir alimentos e tal. O primeiro alimento que eu excluí do Doge foi uma banana. Que ele comia sempre. Já que tinha que fazer a restrição. Mas não foi a banana. Não Então, de foi. vez em quando ele recebe ainda um pedacinho de banana. Sim, até eu preciso saber a quantidade. Posso deixar uma maravilha. observação sobre alergias? Com certeza. Às vezes a gente vê o animal lacrimejando muito. Isso pode ser um sinal de alergia. O Doge tinha. Esses sinais sutis, né? Não só lambedura de pata, se coçar a face, não só isso. Mas o lacrimejamento demais também pode ser. Você lembra que ele era japonesinho, assim? E mancha, né? Tem muitos goldens que ficam manchadinhos, porque lacrimeja bastante, contaminação da pele e tudo mais. Esses casos que eu falei de pé de amora, que eu investiguei, assim, coincidentemente eram do mesmo gatilho, tinham lacrimejamento como principal incômodo da família. Ele tá sempre com o olho molhado. Tá se coçando, vira a patinha para coçar, mas o olho não melhora. Então, observar muito o animal é importante, né? Nada melhor do que a família para me contar o que está acontecendo. Né? Arrastar o bumbum no chão, tem várias coisas. Bom, antes de encerrar, gostaria de saber se ficou alguma dúvida ou se você tem mais alguma pergunta aqui pra gente. Claro que eu tenho. Me fala uma coisa, Carla. O que é melhor? Eu posso dar uma alimentação seca
Ou tem que dar uma alimentação caseira? Tem alguma diferença? O que que pode ser melhor para o Doge? Tem muitas diferenças, Aline. Na verdade, a gente tem 2 opções hoje no mercado, né, de alimentos industrializados ou alimentos secos, como você comentou, que é a ração, né, que a gente nem fala mais ração, fala alimento industrializado, e tem o alimento caseiro, aquele que a gente pode comprar congelado, produzir em casa, ou enfim, né, tem variáveis aí. Mas as diferenças básicas são que a ração, o alimento industrializado, ele tem uma certa conveniência, porque ele é pronto, né, ele tem um shelf life, uma validade muito maior, então você não se preocupa de ele oxidar, fermentar, atrair vetores, né, o que acontece com a dieta caseira, então você não pode deixar ela exposta, ela estraga muito mais, ela é perecível. O alimento industrializado ele já vem balanceado com tudo que seu animal vai precisar e na dieta caseira você precisa colocar esses complementos. E tem uma questão também da água. A água, ela pode ser parte do alimento, como na dieta caseira, e ali em torno de 70, 80% de umidade traz esse líquido que o animal às vezes não consegue beber no dia. Mas tem muito animal que gosta do crocante da ração. Do alimento industrializado. Então, para eles, a textura do crocante também agrada muito. Então, essas 2 opções são muito diferentes. Tem que entender o que é mais interessante para sua casa, né, para cada família, porque não é só sobre bolso, é sobre o que o animal prefere e o que ele precisa. Uhum. Hoje a indústria tem uma variedade enorme de opções para portes, para idade, para estilo de vida, se é castrado, não é castrado, para raças. Então a gente tem hoje uma opção muito grande, né, de qual é o ideal para cada animal. E é uma pergunta que muita gente faz: qual que é o ideal? Depende, Tá. depende de cada um. E a dieta caseira precisa de acompanhamento, então não é simplesmente passa uma receita, tchau, até daqui 2 anos. Não, você precisa ter regularidade, exames, porque quando você produz o alimento, você é responsável por garantir tudo que o animal precisa, como formulação e como produção. E aquelas mudanças ao longo do ano, da vida, vão acontecendo, então a gente precisa reajustar. Mas a dieta caseira, ela pode ser um aliado bom para o animal beber mais líquido, que é uma das Hum. coisas que hoje eu vejo, muitos animais não bebem líquido, não tem aquele interesse em beber água e no potinho e tal, alguns. E aí a dieta pode ser um grande aliado, seja ela em sachês ou latas, que já tem bastante umidade, ou a dieta caseira. Muito cuidado com o balanço das dietas. Então, a dieta caseira precisa ser completa, ser balanceada, ter os complementos e não pode falhar. Não pode deixar pular. Ah, esqueci de comprar, acabou, passa o mês. Não pode. Então, essa preocupação o tutor precisa ter. A ração, o alimento industrializado, você não precisa ter essa preocupação, porque ele já vem pronto. A gente pode, né, como você fez com ômega, protetores articulares, fazer ajustes pontuais, estratégicos, né, com suplementos a mais, mas a base da dieta, né, o que ele mais precisa todos os dias, tem que estar garantido, tá? Tá. Então os 2 caminhos são viáveis, depende de cada paciente. Paciente que gosta de uma textura mais macia, um conforto térmico ali de um quentinho, ou gosta do croque-croque. A textura para eles é muito importante, mais do que o sabor. E nesse caso, eu preciso escovar o dente nas 2 situações? Sim, todos os dias. Eu sei que é difícil, muita gente não faz todos os dias, o ideal é esse, mas a comida deixa mais resíduo, tá? Tá. Todo alimento úmido deixa mais resíduo nos dentes e as placas ali de tártaro vão aparecer com mais rapidez. Para remoção de placa, tem que ir ao veterinário odontologista para ele avaliar e fazer o programa ali de remoção com anestesia e tudo mais. Mas a escovação previne que forme mais tártaro, melhora a litose, a gengivite, então precisa. E sempre com pasta veterinária, não é com a nossa, né. Sim, Por favor. Então sim. precisa sim, todos os dias. Eles engolem a pasta e também a pasta Ele deles é gosta. muito mais gostosa, de Tem um É, carne, de saborzinho. peixe, é. né. E ela é enzimática, né, então ela age como um filme nos dentes. Eu sempre falo: "Escova à noite", porque aí ele vai dormir, aquele produto fica Hum. nos dentes e age um pouquinho mais além do momento da Uhum. escovação. E no caso do Spectra, do NexGard Spectra, eu posso dar para o Doge também, que tem alergia de carne? Pode. Isso até é Hum. uma ótima pergunta, porque embora, né, ele seja muito gostoso e tem o sabor carne, ele não é feito de proteína animal.
vegetal. Então pode dar que não tem problema. Agora você me deixou mais tranquila. Aliás, é a que você usa, não é? Sim, sim. E ele nunca desenvolveu alergia Por causa ao disso, NexGard, né? Não, ótimo, ótimo. E aí já previne contra. Você sabe todas as coisas? Vamos lá, me Pulga, conta. carrapato. Certo? Esses 2 eu já sabia. Você já sabia? Esse que mais? Então, Verme tá? e Sarna. sarna. Cola. É isso aí. Sarnas. Então ele é completo. Completo. Isso aí. Continuar dando, então. Quer saber mais sobre NexGard Spectra? Acesse o QR Code, siga NexGard nas redes sociais, @NexGard Brasil. Eu vejo vocês no próximo Papo Pet. Um grande abraço e até lá. NexGard Spectra. É bom? Muito. É o único contra sarna, pulgas, carrapatos e até vermes. Você viu, não? Não viu. NexGard Spectra é proteção completa uma vez por mês.